Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui, amém. Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2015, às 14h11 da tarde. Estou assistindo o programa da Sônia Abrão. Hoje, sexta-feira, né? Estão comentando sobre o acidente do Cristiano, aquele Cristiano que cantor Cristiano que veio falecer há 2 meses atrás. Saiu aí o resultado da perícia e estão falando que a perícia, que o motorista estava em 179 km por hora, numa via em que a velocidade permitida por lei é 110 km por hora. Veja, esse motorista do Cristiano, desse cantor, esse motorista, ele, na minha opinião, ele deve ser punido, penalizado, porque, veja, ele era a responsabilidade dos ocupantes dentro do carro era dele, do condutor, do motorista. Então, veja, ele estava 170 km por hora numa via que é permitido por somente 110 km. Ele estava ou seja, esse acidente ocorreu por vários erros. Erro de quem? Do motorista. O motorista do Cristiano. Ele cometeu vários erros, ou seja, ele é o infrator, ele transgrediu as leis de trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, ele desobedeceu, por isso que esse acidente que acabou vitimando esse cantor, né, com a sua noiva, sua namorada, aconteceu por causa dele, porque ele pegou esse carro. É a responsabilidade, quando a gente vai tirar uma carteira de motorista, nos é ensinado que a responsabilidade de conduzir um carro é da responsabilidade do motorista, do condutor. Ele tem a responsabilidade pelos ocupantes daquele. Por isso é que ele passa por todo aquele curso exigido. Ele é o responsável pelos aqueles ocupantes pelo carro, tudo que acontece dentro do carro e também pelos ocupantes. Então, ele cometeu vários erros gravíssimos, ele deve responder por esses erros diante de Deus e diante dos homens. Primeiro erro é que ele estava em 170, que eu creio que foi um dos fatais. 170 km, 179, 180 km por hora, numa via que é permitido 110 km. Segundo erro é que ele como motorista, ele como condutor, ele deveria ter sido mais prudente. Eu sou uma motorista de carro, 2 horas, 3 horas da madrugada, eu vou ser prudente. Eu não vou dirigir porque nesse horário o meu corpo pede o quê? Sono, então eu vou dormir. Eu não vou dirigir de madrugada. Eu vou dormir. No outro dia eu pego o carro para ir para a cidade. Mas ele não teve esse pensamento. Não teve. E aí aconteceu que ele foi dirigir de madrugada, logo após um show. Com certeza ele deve ter dormido no volante. Ele dormiu no volante, com certeza, cochilou. Ele dormiu porque, veja, era 2 horas da madrugada. Horário de quê? De sono, onde as pessoas têm que estar dormindo. O espírito pede sono, o corpo pede sono. E ele não é nem um super-herói, ele é um homem feito de carne e osso. Então era para ele estar dormindo nesse horário, prudentemente, para o outro dia ele pegar o carro dele, para ir de cidade para cidade. Coisa que não aconteceu. Ele deve ter cochilado no volante
E aí aconteceu esse acidente. Outra coisa, os pneus não eram os pneus originais. O carro era novo e os pneus, as rodas, os pneus, a câmera, não sei, o pneu não era original. Foi trocado por um outro e que não é permitido pela fabricante da loja. Que não era permitido pelo fabricante da loja. E a própria dona da oficina, a proprietária, os proprietários falaram para ele, disseram para ele que não era bom ele ter, como que se diz, ele soldou as rodas, não era, mas ele, devido que ele corria muito, etc, etc, não era. Então ele deveria ter seguido a orientação do fabricante do carro. Ele deveria, como motorista, seguir a orientação do fabricante do carro. Nunca ter permitido trocar de roda, ainda mais uma roda quebrada, depois soldada, sabe Deus quantas vezes. Outro erro grave. Outro erro gravíssimo, que na minha opinião foi o mais assim fatal. Veja, foi um conjunto de erros que levou a esse acidente fatal que matou esse jovem e essa menina, esse casal jovem, que eu vejo que se eles tivessem com cinto de segurança, creio eu que a história seria outra, porque nós observamos, nós sabemos que o cinto de segurança, eles já salvaram milhares de pessoas. O cinto de segurança é obrigatório. E quem que deve colocar o cinto de segurança? Os passageiros. E quem deve fazer isso? O motorista. O motorista que está guiando aquele carro, seja ele ônibus, seja ele um carro pequeno, um carro grande, ele tem que mandar os seus passageiros colocar o cinto de segurança, porque ele tem que prever um acidente. Ele já tem que prever um acidente. Claro que ele vai dirigir para que o acidente não ocorra, mas ele já tem que pensar, eu estou dirigindo, pode acontecer um acidente, então os meus passageiros estão com cinto de segurança, e esse cinto de segurança é um acessório importante que poderá salvar a vida deles. Isso é um motorista com direção defensiva, coisa que ele não mandou, o motorista, o seu amigo, não mandou o seu amigo colocar o cinto de segurança, porque creio eu que se ele tivesse o cinto de segurança, não sei, imagino, se ele tivesse o cinto de segurança, ele poderia estar vivo, poderia, com certeza, o cinto de segurança talvez salvaria ele, mas ele não estava. O que eu quero dizer com isso? Que esse motorista, esse amigo do Cristiano, ele tem que ser penalizado, ele tem que ser punido, porque ele como tirou a carteira dele aonde? Não é só, não sei o que, não. Ele tem responsabilidade como motorista defensivo. Agora o homem já morreu, a mulher já morreu, mas ele está vivo e ele tem que responder por esse crime, sim. Ele tem que, não sei, ele não teve intenção de... Claro, mas aí como a gente tem que ser um motorista, a gente está no trânsito, a gente está sabendo que pode acontecer um acidente com a gente. Pode acontecer um acidente com a gente. Aí a gente usa cinto de segurança, a gente repara o carro, tudinho direitinho, para ver se o carro está com as rodas, tudinho direitinho, freio, tudinho direitinho, os acessórios, tudo que o instrutor manda, tudo que está dentro do manual do carro, a gente anda tudo direitinho, leva o carro na oficina, faz a manutenção do carro, enfim, vê o velocímetro do carro, vê tudo que está dentro do carro, tudo direitinho. E aí você respeita os sinais, a sinalização, você respeita o que está dentro do código, então não tem como acontecer um acidente com você. Agora você anda com um carro que está com o pneu careca, você anda com um carro que foi com as rodas tudo soldada, que não é original, você anda com o carro
a velocidade permitida é 110, você anda 180. Você anda de madrugada cansado, você dorme no volante. Está provocando risco para outras pessoas. E se viesse outro carro na direção contrária? Ainda bem que só foi eles. E se viesse um outro carro e batesse o carro dele com outro carro? Seria outras mortes. Vamos imaginar se viesse outro ônibus ou sei lá, um carro mesmo com 4 passageiros dentro e chocasse um no outro. Mas o dele não, o dele capotou, estava sozinho. Graças a Deus que estava sozinho numa estrada. E se tivesse outros carros? Então esses acidentes que ocorrem na estrada, está comprovado que o erro, a falha é humana, é imprudência do condutor, é imperícia, é falta de responsabilidade, é falta de cuidado. Para esses maus condutores, maus motoristas, eles têm que... A carteira desse motorista, do amigo do Cristiano, deve ser cassada e ele deve, não sei, responder por esse crime. Porque, como eu já falei, ele cometeu vários erros. Na minha opinião, ele cometeu vários, não só ele. Esse jovem que anda em alta velocidade, não usa cinto de segurança, as luzes estão queimadas, o freio o carro todo irregular, o IPVA atrasado, sabe? Enfim, anda tudo errado. Quer andar de carro, mas não tem step, não tem as condições para andar de carro. Aí quer andar de carro. Tá com o farol queimado, as lâmpadas traseiras tudo queimada, não tem cuidado com o carro. Aí fica oferecendo risco para as pessoas que estão transitando, o carro, o freio não funciona, etc, etc. Não usa cinto de segurança, dirige o carro cansado, dirige o carro com fadiga, que não está bem de espírito, irritado. Para a pessoa dirigir o carro, ela tem que estar com estado de espírito muito bom. Ela tem que ter uma noite de sono bem dormida, ela tem que dormir bem, porque o carro é uma arma na mão da pessoa, é uma arma. O carro é uma arma, se ela não souber usar aquele carro, ela pode matar as pessoas, tirar a vida de pessoas inocentes. Por isso que é importante esse rigor contra essas pessoas que dirigem esses carros imprudentemente. Essa lei é muito branda contra esses motoristas que usam o carro sem carteira de motorista, não tem carteira de motorista e anda de carro. Estão aí andando de carro, de moto, cadê tua carteira? Não tem. E tá andando de carro. Não pode andar de carro. Vai tirar primeiro a tua carteira de motorista. Vai tirar tua carteira depois que tu pega o carro. E o pior é que aí não acontece nada com essa pessoa. Ela brinca com as leis de trânsito. Brinca. Então, infelizmente, esse acidente, ele poderia ter sido evitado. Se esse motorista não tivesse nessa velocidade de 180 quilômetros, essa morte poderia ter sido evitada. Se esse motorista, esse amigo dele que estava na direção desse carro, fosse mais prudente, tivesse mais amor à arte de dirigir, mais prudente. Ele foi uma pessoa imprudente. O motorista, se eu sou uma motorista profissional, eu ganho meu dinheiro dirigindo um carro, uma van. Então, é da minha responsabilidade. Não é do meu patrão, não é da minha patroa. É eu que sou a funcionária motorista, de colocar aquele carro em dia. E também porque eu tô dirigindo aquele carro. É a minha vida que está em jogo.
É a minha vida, porque se acontecer algum acidente de carro, eu posso perder a perna, perder um braço, eu posso, enfim, é a minha vida que está em jogo. É a minha vida. Então, eu cuidando do meu carro, do carro do patrão ou da patroa, ou o meu mesmo em particular, eu estou cuidando de mim. Eu estou cuidando da minha vida. Da minha vida. Se esse amigo desse cristiano tivesse amor mesmo, como ele disse que amava esse cristiano, ele falaria para ele: meu amigo, use o cinto de segurança. Meu amigo, eu não vou sair 3 horas da madrugada para ir lá para outra cidade porque eu estou com sono, eu quero dormir. Nós passamos a noite fazendo show, eu estou cansado, eu vou dormir, vamos no outro dia, 10 horas, tá bom para ti? Também sobre as rodas. Vamos colocar as rodas originais. Ele exigiria. Vamos colocar as rodas originais nesse carro. Dinheiro ele tinha. Rico, milionário. Dinheiro ele tinha. Vamos colocar as rodas. Eu não quero roda recalchutada. Eu não quero roda falsa. Eu quero a roda original. Quanto é que ela custa? 3 mil, 4 mil, 5 mil para um homem que tem milhões. Então essa morte poderia ter sido evitada. Foi vários erros de quem? Do motorista. Do motorista. Depois diz que eu sou uma motorista chata. Ah, essa daí é uma motorista chata. Claro, eu tenho que ser chata mesmo, porque é a minha vida que está em jogo. É a minha vida. É a minha vida que está em jogo. E nós não somos gato, bicho. Nós não temos 7 vidas. Não temos 7 vidas. Se você não quer andar com cinto de segurança, então não ande dentro do meu carro. Porque dentro do meu carro só vai andar quem tiver que usar o cinto de segurança. E também não pode falar no celular. Não pode falar, não vai me atrapalhar a dirigir o carro. Também não pode ter conversa. Ele estava deitado, namorando lá. Não podia estar namorando lá na poltrona do carro. Uma viagem dessa, perigosíssima. Essas viagens que são feitas para essas viagens de estrada, que acontecem esses acidentes terríveis, fatais, quase não há sobrevivente, são acidentes perigosíssimos que requer toda uma atenção especial de quem? Dos passageiros, do motorista, porque 3 horas de viagem é uma viagem cansativa de carro, andar de carro cansa, porque são 380. Quanto que um carro não pesa? Quanto que um carro não pesa? 400, sei lá, toneladas, até esqueci. Então, esses motoristas, agora falta mais consciência, falta mais aplicar a lei, o que está escrito no Código de Trânsito. Deixa chamar ele de motorista chato. Chato, mas ele está vivo. Ele está vivo porque ele anda direitinho na rua. O carrinho dele é todo... ele faz a manutenção do carrinho dele. Ele vai na oficina. Ele anda todo direitinho no carro dele. Respeitando as leis de trânsito. Respeitando o código. Respeitando a Deus. Dormir quando ele estiver cansado. Eu não quero dirigir, eu estou cansado. Conhecer o seu corpo, o limite do seu corpo. Então, esse acidente que aconteceu com esse cantor realmente foi um erro do motorista. O motorista cometeu vários erros. E deles todos, porque ali a gente vê que quando o motorista é imprudente, mas tem um passageiro que, mãe, coloca o cinto, meu filho, tem a avó já coloca o cinto, olha a lâmpada, tem alguém da família que diz, olha, cuidado, olha, esse carro precisa disso, olha,
Eu tô vendo que esse carro tá assim, olha, sabe, tá acontecendo isso. Tem um fiscal ali fiscalizando, olhando o que não ocorreu ali. Tava todo mundo pensando que não ia acontecer nada, mas qualquer hora pode acontecer um acidente com a gente. Qualquer hora, qualquer minuto pode acontecer um acidente que pode ser fatal e a gente pode morrer. Morrer. Não achar que isso acontece com o vizinho, com outras pessoas. Pode acontecer comigo. Eu posso, com todos os cuidados que eu tenho, eu posso ser uma vítima de trânsito, uma pedestre que pode morrer atropelada. Que Deus me livre disso. Mas posso. Por que não? Não sou melhor do que ninguém, mas eu já peço a Deus que me livre. Me livre. Livre, dê um grande livramento. Acidentes acontecem só com pessoas imprudentes, pessoas que não têm amor à vida, não têm cuidado, são relaxadas, são imprudentes, são descuidadosas, não respeitam os limites. Aí os acidentes acontecem com elas.